Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, hoje eu vou falar a respeito das principais marcas batidas, focando principalmente na continuidade do fracasso de Branca de Neve e na estreia monumental de Minecraft. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Só explicando pra vocês, o filme Minecraft chegou e se tornou um grande fenômeno já no seu final de semana de estreia. O filme já tá com tudo muito bem encaminhado para bater a marca de $1 bilhão. Óbvio que tudo é possível nas bilheterias, mas eu acho que o filme tem a tendência, pelo menos, de se tornar extremamente lucrativo. Vários filmes que tiveram aberturas semelhantes bateram a marca de $1 bilhão. Então eu acho que o filme já está muito bem encaminhado, enquanto está cada vez mais definido, né? Tá escrito em pedra a essa altura que Branca de Neve é um dos grandes flops da história da Disney. Então vamos falar um pouquinho a respeito desses dois filmes, começando pelo primeiro colocado, que foi Minecraft, que abriu com $57 milhões. O filme é inspirado em um jogo de videogame, né, que é óbvio que é um dos maiores jogos da história, possivelmente o maior jogo de todos os tempos, que é justamente Minecraft. É uma propriedade intelectual importantíssima e que ela é muito versátil, né? Dá pra fazer muita coisa com essa marca. Eu imagino que eles já devem ter mais uma porrada de filmes em produção. Então a Warner, ela deu um salto gigantesco da 7ª posição para a 2ª posição do ano atrás da Disney em somente um final de semana. Então foi um final de semana gigantesco em todos os sentidos, para Warner, para o Jack Black, para o Jason Momoa e assim por diante. E essa abertura de 157 milhões do filme do Minecraft colocou na 25ª posição das maiores aberturas de todos os tempos. E o que é curioso é que nenhum filme da Warner está no top 18. Então o maior filme da Warner está no top 19, que seria Harry Potter, o último filme, né, que seria o Harry Potter 7 parte 2. Então esse é o primeiro filme da Warner na posição de número 19, só que aí da posição de número 19 até a posição de número 25, que é onde Minecraft chegou, são praticamente só filmes da Warner, porque a gente tem quase na sequência, na posição de número 19, como eu já falei, Harry Potter 7 parte 2, na posição de número 20, Batman vs Superman com 166 milhões, 21, Barbie, que também é da Warner, com 162 milhões, o Cavaleiro das Trevas ressurge com 160 milhões, o Cavaleiro das Trevas com 158 milhões, então praticamente na sequência só filmes da Warner. Aí tem o filme dos Jogos Vorazes e finalmente o filme do Minecraft na posição de número 25. Então de 169 milhões para 157 milhões, né, nessa lacuna aí de $12 milhões, tem 6 filmes gigantescos da Warner. O único que não bateu a marca de $1 bilhão de todos esses é o filme Batman vs Superman. Mais uma vez falando, né, que o filme deveria ter feito muito mais dinheiro do que ele de fato fez, ainda mais sendo uma marca internacional, uma marca gigantesca que todo mundo conhece. Então o filme do Minecraft tem que esperar fazer o que a Barbie fez e não o que Batman vs Superman fez. E no mercado mundial, a abertura foi um pouco menor, a abertura foi de 301 milhões, que colocou na posição de número 42, então proporcionalmente a abertura norte-americana foi um pouco mais importante, né? Foi um pouco mais imponente. O mercado internacional é muito difícil de analisar um para um, porque tem valorização do dólar em países, aí o dinheiro pode valer menos, então tem muita coisa que deve ser levada em consideração quando a gente faz uma análise um pouco mais global. Por isso que eu gosto principalmente de analisar o território norte-americano, porque apesar de flutuações, é mais estável, né, para você fazer uma análise de um período mais longo. E alguns filmes importantes, né, que o filme teve uma abertura maior, que o filme do Minecraft teve uma abertura superior, bateu Divertidamente 2, que é um filme mega bilionário, né, a animação mais bem sucedida de todos os tempos até a chegada de Nitsa 2, bateu filmes do Homem-Aranha, bateu Jurassic Park 2, bateu Velozes e Furiosos 7, bateu o filme do Super Mario, inclusive, como vocês vão ver daqui a pouco, e bateu muitos outros filmes, Moana 2, por exemplo, que é também um filme bilionário, Procurando Dory, que é um filme bilionário. Então o filme teve uma abertura que já deixou com grandes chances do filme bater a marca de $1 bilhão. E com 301 milhões no seu primeiro final de semana, o filme custou somente $150 milhões,
que é um resultado fenomenal. Quem acompanha o canal sabe, é uma coisa que eu falo praticamente toda semana. O ideal é o filme fazer pelo menos mais do que o seu orçamento no primeiro final de semana, e num mundo ideal é ele fazer o dobro, muitas vezes acima disso, né, fazer mais do que o dobro do orçamento já no primeiro final de semana, é algo totalmente surreal. E é basicamente o que esse filme conseguiu fazer. Ele fez, óbvio, que $1 milhão a mais, mas ele conseguiu dobrar o seu orçamento. Então, com mais uns 50, 80 milhões de dólares, ele já vai ser considerado um sucesso. E aí ele ainda vai ter mais um caminhão de dinheiro pela frente. Eu fiquei surpreso no decorrer da semana. Eu, inclusive, comentei isso com a minha esposa no decorrer da semana. Eu falei, o filme do Minecraft vai estourar a boca do balão, porque todas as vezes que eu ouvi pessoas do meu trabalho, né, pessoas que não falam de filme, pessoas que não querem, né, gastar dinheiro para ir no cinema, porque custa hoje para assistir no final de semana R$30, mais estacionamento, aí você leva o filho para assistir, você tem que pagar McDonald's, tem que fazer, né, vamos dizer, você acaba gastando entre 100 e R$200 ali para ir no cinema, se você quiser fazer da forma ali, né, para levar de repente algum priminho, alguma coisa. Eu tô falando, né, das pessoas que eu conheço, e muita gente estava falando de levar o filho para assistir esse filme do Minecraft. E as outras vezes que eu senti um hype como esse do público mainstream, ou seja, pessoas que normalmente não vão à sala de cinema, foi justamente no filme do Super Mario, no filme da Barbie, no filme Moana 2, né? Então alguns filmes que bateram com certa facilidade, Moana 2 nem tanto, mas filmes que bateram com certa facilidade a marca de $1 bilhão. Então, quando o filme consegue quebrar uma certa barreira, ele tem aberturas como essa, 157 milhões e assim por diante. Então o filme, não sei se vai bater a marca de $1 bilhão, não tá tendo uma receptividade sensacional, né? Mas é um filme que é a prova disso, porque é um filme mais focado no público que joga o jogo, e o jogo tem grande relevância. Por isso que a comparação mais adequada é justamente com o filme do Super Mario. Mas vamos avançar para os maiores filmes baseados em videogames, pelo menos os que eu consegui me lembrar, porque se vocês pensarem uns nem 10 anos atrás, tinha a famosa maldição de filmes de videogame, que você fazia filme de videogame, o filme fracassava, aí você ia lá, fazia outro filme, o filme fracassava também, e criou-se esse termo, né, maldição dos filmes do videogame, e assim por diante. E essa maldição chegou ao fim. Muitas pessoas falaram que o Rampage com o Dwayne The Rock Johnson foi o comecinho ali para conseguir quebrar essa barreira, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que em anos mais recentes que isso aconteceu, até porque muitas pessoas nem associaram o filme do Dwayne The Rock Johnson com um jogo de videogame, mas a gente tem aqui os maiores, né, pelo menos até o momento. Na primeira posição, obviamente, o filme do Super Mario, com 1,360 bilhão de dólares e uma abertura de 146 milhões. Será que o Super Mario é uma franquia maior internacionalmente do que Minecraft? Será que apela mais para o público adulto? Será que isso vai afetar mais as quedas do filme Minecraft? Resta a gente ver na próxima semana, mas são fatores relevantes para a gente analisar daqui para frente. Então, Minecraft conseguiu um feito muito incrível de bater o filme do Super Mario. Depois a gente tem filmes bem menores. Sonic 3 abriu com 60 milhões, fez 491 milhões. Detetive Pikachu abriu com 54 milhões, fez 450. Warcraft abriu com 47, fez 439, porque o filme foi muito bem sucedido em território chinês. E Rampage, que abriu com 15 milhões e fez 428 milhões. Na verdade, eu vou confirmar esses 15 milhões, eu acho que eu escrevi errado sem querer. Qualquer coisa eu corrijo aqui para vocês. E os produtos, né, inspirados nos videogames não estão limitados somente às salas de cinema. A gente tem muitas séries de qualidade. The Last of Us chegou, inspirado obviamente no jogo. A gente tem produções aí envolvendo God of War, sempre, né, sendo citadas aí, mas nunca algo tão concreto. A gente tem também, qual que foi o outro que saiu? Halo, né, que é da Paramount, mas chegou na Netflix, está fazendo sucesso na Netflix. Então tem muita coisa legal chegando em volta desse mundo dos videogames. Eu não diria que é o novo filme de super-herói, digamos assim, porque eu não acho que vai ter uma consistência tão forte, a menos que eles vão criando várias franquias menores e lançando vários filmes, mas por enquanto ainda não é a realidade. Óbvio que a gente vai ver um novo filme do Super Mario, com certeza vai ter um novo filme do Minecraft, mas eu acho que em termos de volume, os filmes de super-herói ainda estariam na frente, pelo menos no seu auge lá, né, 2015 até 2019, mas com certeza a nova era são esses filmes baseados em games.
Mas eu tenho várias outras análises para fazer nas próximas semanas. Eu tenho análises dos filmes do Jack Black, dos filmes do Jason Momoa, mas eu também não quero fazer um vídeo aqui de 1 hora para vocês. Então vamos para a segunda posição, que foi o filme Resgate Implacável do Jason Statham, que fez mais 7,2 milhões de dólares e chega a 44 milhões de dólares com orçamento de 40 milhões. Então o filme do seu segundo final de semana conseguiu bater ligeiramente mais do que o seu orçamento, que não é um resultado bom. O filme com certeza não vai se pagar a essa altura, mas como eu falo sempre, não dá pra gente ignorar quem é o distribuidor do filme, que é justamente a Amazon MGM. Então o plano pode justamente ser jogar esse filme numa plataforma de streaming como a Prime Video. Porque se vocês olharem esse gráfico que eu fiz, todos os filmes com X foram fracassos nas bilheterias e mesmo assim o Jason Statham continua trabalhando e continuando fazendo sempre novos projetos. Então eu acredito que o prejuízo, prejuízo entre aspas, nas bilheterias não afeta a performance do filme quando chega em um serviço de streaming. E eu fiz um comparativo, na semana passada, que algumas pessoas questionaram nos comentários, que o Jason Statham, ele é o Adam Sandler dos filmes de ação, porque ele faz sempre basicamente o mesmo personagem com a mesma história. Então eu gostaria que vocês argumentassem aqui por que ele não é o Adam Sandler dos filmes de ação. Eu acredito que ele é. E na terceira posição, o filme The Chosen, A Última Ceia, parte 2 agora, ficou na frente de A Branca de Neve. Então Branca de Neve não para de perder, digamos assim, fim de semana após fim de semana. O filme caiu da segunda posição para a quarta posição, sendo que foi um final de semana bem tranquilo. Óbvio, que tem um Juggernaut ali na primeira posição, mas na segunda posição o filme da Branca de Neve deveria ter ficado, pelo menos em termos de valores. E o filme teve mais uma queda próxima dos 60%, que foi uma queda muito alta. E eu queria falar para vocês, eu já gravei o meu vídeo falando a respeito dos principais motivos que eu acho que Branca de Neve fracassou. E sim, eu usei os comentários de vocês, eu cito toda a questão da cultura woke aí, da lacração e etc, que vocês falaram tanto nos comentários. Eu dou a minha opinião a respeito disso, mas eu cito vários outros motivos também. Então, se vocês quiserem, provavelmente amanhã ou depois de amanhã o vídeo já vai estar disponível no canal. Como eu disse, eu já gravei ele ontem, mas eu não tive tempo ainda de editar. Eu tive alguns compromissos, eu trabalhei ontem à tarde, então eu acabei não conseguindo editar o vídeo. Mas de qualquer forma, nas próximas horas aí o vídeo já vai estar no ar. E o filme chegou a incríveis 168 milhões de dólares, com um orçamento de mais de 250 milhões, e eu falo mais de 250 porque o filme já tinha um orçamento planejado de 250, a gente sabe que o filme passou por muitas mudanças, tem pessoas que falam que o filme pode ter batido os 300 milhões, os 350 milhões de orçamento, mas até aí eu vou deixar aqui o valor que é como o projetado pela Disney, até que um valor mais específico seja dito aí por algum dos grandes jornais e assim por diante. E aqui tá a grande evolução do filme da Branca de Neve. O filme começou com 87 milhões, que já foi um valor terrível, aí ele foi para 143 milhões, que foi também uma queda péssima, e agora de 143 milhões, o filme foi para 168 milhões. Quando eu vi os números eu falei, mas não era o resultado do final de semana passado? Mas não, foi um aumento bem fraco de 25 milhões de dólares. E como que o filme se posiciona contra os outros filmes das Branca de Neves, que a gente já viu chegando? O filme ainda tá atrás dos outros dois, não vai bater de forma nenhuma o primeiro, que é o filme com a Kristen Stewart, com Chris Hemsworth e com a Charlize Theron, que é um filme que parece, pelo menos, ser muito superior. Lembrando que eu perguntei no vídeo passado se vocês achavam que eu deveria assistir o filme da Branca de Neve. Muitas pessoas falaram para eu não assistir, então por isso que eu não assisti. Eu queria fazer um vídeo até mais informado, mas eu não quis gastar o meu dinheiro também, sendo que todo mundo que foi assistir falou pra mim que não vale a pena. Então, só tô indo no que vocês me falaram, Não assisti o filme, pelo menos por enquanto, vou deixar pra assistir provavelmente no Disney Plus. A Branca de Neve e o Caçador continua destruindo esse filme. O filme tá com 396 milhões, Espelho, Espelho Meu com 183 milhões e Branca de Neve com 168 milhões de dólares. E novamente, assim como A Pequena Sereia, o filme decepcionou em território americano, mas decepcionou mais ainda em no território mundial, ao redor do mundo todo,
Porque se vocês olharem esse gráfico, a maioria dos live actions da Disney faz muito mais dinheiro fora do que dentro dos Estados Unidos, enquanto os dois filmes que são considerados os maiores fracassos fizeram basicamente o mesmo valor dentro e fora dos Estados Unidos, sendo que alguns filmes chegaram a fazer o dobro fora do que dentro. Então vocês olham A Pequena Sereia, que fez um valor muito maior. A Pequena Sereia hoje parece um grande sucesso contra o filme da Branca de Neve. E Branca de Neve tem hoje 77 milhões de dólares nos Estados Unidos e 90 milhões de dólares no mercado internacional, sendo que se a realidade fosse igual de alguns outros filmes, teria praticamente 150 milhões. Não seria o suficiente para o filme ser considerado um sucesso nem nada disso, mas com certeza seria um valor mais animador para a Disney, ou menos terrível, né, para Disney. E aqui, possivelmente o pior gráfico que eu já mostrei em uma dessas versões em live action, o terceiro final de semana da Branca de Neve. A proporção, né, do desastre do filme fica cada vez maior. Né, o filme teve uma abertura de 43 milhões, que é pior do que Malévola, por exemplo, mas não tão pior assim. E agora no terceiro final de semana, Malévola fez 3 vezes mais. Então, se Malévola tivesse mantido essa média, teria que ter uma abertura de 120 milhões, mas não teve. Então a gente vê que Branca de Neve está despencando mais ainda, mesmo com a sua abertura horrível. Então, o filme da Bela e a Fera fez 45 milhões de dólares no terceiro final de semana, o Aladdin, 24 milhões de dólares, Malévola, 18 milhões, a Pequena Sereia, 23 milhões, a Cinderela, 17 milhões e, finalmente, a Branca de Neve, 6 milhões. Então mesmo, né, que essa questão da lacração aí que todo mundo fala seja um fator, o filme da Pequena Sereia tá muito na frente, por isso que eu discordo dessas frases de efeito que as pessoas falam nos comentários, porque se fosse essa a realidade do mundo, o filme da Pequena Sereia estaria num barco tão ruim, né, quanto a Branca de Neve, e o filme não tá. Então outros fatores também influenciaram pro fracasso da Branca de Neve. Mas como eu disse, eu vou soltar o vídeo aí nos próximos dias falando em mais detalhes. Mas com certeza isso é um fator que afeta não só o filme da Branca de Neve, como todos os filmes mais recentes da Disney. E aqui os live actions da Disney, né? Eu não vou nem ler um por um aqui pra vocês, porque realmente o filme tá muito atrás ainda de todos os outros. Eu vou atualizando essa lista, mas eu não consigo imaginar a essa altura que o filme da Branca de Neve vá bater a marca dos 200 milhões, porque desacelerou muito, de 55 milhões para 25 milhões, é uma queda realmente acentuada. Então acho que no final de semana que vem o filme vai trazer mais uns 15 milhões, depois mais uns 8 milhões, né, alguma coisa nesse sentido. Então acho que já nem as salas de cinema vão querer mais o filme da Branca de Neve e o filme vai desaparecer. E aí a Disney vai ter que correr para jogar no Disney Plus para tentar tirar alguma coisa desse filme enquanto ainda dá tempo. E fechando rapidamente, o top 5 ficou A Mulher no Jardim, com uma queda de 4,5 milhões de dólares e caiu 52% e chega a 16 milhões com um orçamento de somente 12. Então mesmo com um orçamento de 12 milhões, o filme não foi, né, ainda não conseguiu se pagar, ainda falta pelo menos uns 10 milhões aí para o filme começar a ser bem sucedido, talvez até mais do que isso se a gente levar em consideração o marketing e a distribuição. Então não é sempre certo que um filme de terror vai dar dinheiro, mas agora é um filme que eles podem vender para uma plataforma de streaming, que eles podem ganhar dinheiro em VOD, então o orçamento sendo baixo ajuda muito, porque é muito mais fácil você monetizar algo que não te custou tanto dinheiro, que não te custou centenas de milhões de dólares. E fora do top 5, praticamente fora do top 10, o filme Capitão América, Admirável Mundo Novo, chegou a 411 milhões de dólares, então o filme deu até uma avançada da semana passada para essa, e Branca de Neve faz esse filme parecer um grande sucesso, mas não é, obviamente, né, um dos maiores fracassos da história do universo Marvel. E o universo Marvel é gigante o suficiente que um filme que fez 411 milhões de dólares está entre os piores. E isso mostra não só que esse filme está fraco, mas também a grandiosidade do universo Marvel até aqui. O comparativo, né, entre esse e os outros filmes do Capitão América, o primeiro fez 370, o segundo fez mais de 700 milhões e o terceiro fez mais de 1,1 bilhão de dólares.
Então o filme, ele tá muito mal posicionado, né, se a gente for analisar, porque na primeira fase do universo Marvel, os filmes ainda estavam engatinhando, a gente ainda não sabia da grandiosidade, e o universo Marvel não tá vindo numa fase sensacional. A gente viu as Marvels chegando recentemente, as pessoas podem até usar o Deadpool e o Wolverine como argumento, mas o Deadpool e o Wolverine são quase um filme que aconteceu fora do universo Marvel, porque tanto Deadpool quanto Wolverine não são personagens do universo Marvel, personagens recorrentes, né? Então eu acho que falar, não, o universo Marvel tá bem, o filme Deadpool e Wolverine chegou recentemente, eu acho que é um argumento um pouco falho também. Pode ser um argumento que eu tenho até usado na época, mas para mostrar a força que os filmes de super-herói podem ter, né? Como, por exemplo, a junção dos 3 Homem-Aranhas, que para mim também não foi um filme propriamente do universo Marvel, pelo menos o fenômeno que o filme se tornou não foi em decorrência do universo Marvel, e sim da presença do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. O Capitão Cueca chega a 134 milhões de dólares. O Mickey 17 continua fracassando com 122 milhões de dólares, mas eu acho que agora a Warner tá bem satisfeita, né, com o resultado do filme do Minecraft, então acho que já dá para eles esquecerem um pouquinho o resultado de Mickey 17. O Nitsa 2 eu não vi mais nenhuma mudança, os sites que eu utilizo continuam falando que o filme está com 2,123 bilhões de dólares, então um dos maiores filmes de todos os tempos de qualquer forma, mas parece que o filme parou de crescer lá em território chinês. E agora vamos falar do final de semana passado aqui no Brasil, começando com Branca de Neve, que fez 8,5 milhões de reais, lembrando que isso dá pouco mais de 1 milhão de dólares, então um valor que parece alto, mas que é muito baixo para o Brasil. Resgate Implacável, 2,1 milhões, Vitória, 1,7 milhão, Novacaine, 1,2 milhão e Capitão América 4, 1,1 milhão. E avançando para o top 5 no mercado norte-americano, o filme do Minecraft veio de não existir já para a segunda posição, bateu todo mundo no caminho. Então Capitão América com 199 já não vai mais estar na primeira posição no final de semana que vem. Minecraft com 157, Dogman com 97, Branca de Neve com 77. Eu realmente acho que Branca de Neve não vai bater o filme Dogman, que vai ser talvez o resultado mais vergonhoso da história para um filme da Disney. E One of Them Days, 50 milhões de dólares. E aí avançando para o top 5 mundial, na primeira posição, Nitsa 2 com 2,1 bilhões, Tang Tan 1900 com 437 milhões, que também já não vai estar nessa posição no final de semana que vem, Capitão América com 411, Minecraft com 301 e Branca de Neve com 168 milhões. Então Branca de Neve deve ficar aí por mais alguns dias, pelo menos no top 5, que é realmente uma informação vergonhosa. E os estúdios, né, não vou esquecer do último quadro, eu até deixei a Warner na mesma posição que ela estava, só para vocês sentirem o tamanho do avanço que um filme pode ter. Eu tô assistindo a série O Estúdio do Apple TV Plus e eles falam isso, que um filme pode mudar o rumo do estúdio, pode mudar o rumo do cinema como um todo. E aqui a gente tá vendo, né, isso é um resultado sensacional. Você goste ou não de filme, né, como Minecraft, é sempre muito bom para salas de cinema, para a indústria do cinema, que um filme consiga um resultado tão bom quanto esse. Vocês veem que a Disney continua na frente sim, mas que a Warner conseguiu recuperar, e eu acho que nas próximas semanas a Warner vai bater a Disney, porque o filme do Minecraft vai continuar atropelando todo mundo pelo caminho. Pelo menos até Lilo e Stitch chegar, pelo menos até outros grandes filmes chegarem aí para tentarem barrar esse fenômeno que é Minecraft. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do resultado de Minecraft e da continuidade do fracasso absurdo que está sendo a Branca de Neve, né? Vocês acham que o filme pode ser considerado o maior fracasso de todos os tempos ou não? E o que vocês acharam do Minecraft batendo principalmente o filme do Super Mario? Qual é o resultado que vocês imaginam que esse filme vai fazer até o final da sua corrida? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.